Entre 1986 e 1989, 4 homicídios duplos aconteceram na Colonial Parkway, em Virgínia, e nenhum suspeito foi identificado em nenhum desses duplos homicídios. No vídeo de hoje eu vim falar pra vocês os casos de assassinato que aconteceram na Colonial Parkway. Olá pessoas, sejam muito mais bem-vindos a esse canal que fala sobre casos criminais toda sexta-feira a partir de 1h da tarde. Então se você já é inscrito nesse canal, seja muito mais bem-vindo a mais um vídeo. Deixa o like, comenta se você quer que eu traga algum caso criminal aqui no canal, que eu vou tentar trazer o mais rápido possível. E se você é novo por aqui, eu não sei o que você está fazendo aqui, ainda não se inscreveu nesse canal. Se inscreve no canal e já deixa o seu like. Mas então, hoje eu vim falar pra vocês um caso de assassinato, não de um assassinato, mas sim de duplos assassinatos que aconteceram. E há uma suspeita ali de que seja um serial killer, mas ninguém sabe quem é esse serial killer. Não tem nenhum suspeito de serial killer, não tem nem comprovação de que esses casos realmente estejam interligados. Mas, tipo assim, tem uma coisinha ou outra ali, que é o caso de que todos aconteceram no Parkway, na Colonial Parkway, que é uma estrada que fica na Virgínia. E mais ou menos uma coisa que acontece, que também é mais ou menos um ponto em comum, é que todos foram assassinados sendo casais, vamos dizer assim. Então, muita gente apelidou esse caso de o assassino dos amantes, o assassino da rodovia dos amantes, entendeu? Você vai achar muito por aí esses nomes sobre esse caso, mas o mais conhecido talvez seja os assassinatos do Colonial Parkway. Enfim, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, simbora pro vídeo de hoje. Os assassinatos do Colonial Parkway se diz sobre 8 pessoas sendo duplos assassinatos, ou seja, 4 assassinatos duplos que aconteceram no Parkway, no Colonial Parkway, em sudeste da Virgínia, entre os anos 1986 a 1989. Esses longos trechos da estrada da Parkway são completamente isolados, não tendo iluminação pública ou semáforos, ou seja, meio que virou uma pista de encontro para pessoas amantes. Quando você quer dar aquele amassozinho, a gente vai para uma estrada abandonada. Lá é mais ou menos assim. Em cada incidente, em cada assassinato, foram vistos 2 amantes de casais, 3 desses foram encontrados, e os outros 2 seguem desaparecidos e acredita-se que realmente eles estão assassinados. Fora também que não há indícios de roubo ou agressão sexual, ou seja, a motivação não tem praticamente, é só pelo simples prazer de assassinar alguém. Há poucas ligações entre os casos, a não ser que o assassino meio que afastou o veículo dele da cena do crime, ou seja, pode ser que foi feito em outro local os assassinatos, mas fora isso, não há muita ligação entre os casos. Mas agora sim que desse breve resumo sobre o caso, eu vou falar pra vocês quem eram as vítimas do Parkway, do assassino do Parkway, Colonial Parkway. Acho que deu pra entender. Mas vamos lá. As possíveis primeiras vítimas do assassino do Parkway foram 2 mulheres chamadas Rebecca Dorsky, que eu não sei falar esse sobrenome, e Kate Thomas. Caitlin Marian Thomas, graduada desde 1981, tinha 27 anos da época de sua morte. E Rebecca Endowski tinha apenas 21 anos. Rebecca era formada em administração e trabalhava como corretora de valores na época do assassinato. Elas já namoravam há alguns meses e então elas decidiram sair para comer no dia 9 de outubro de 1986 e essa foi a última vez que elas foram vistas com vida. Foi então que na manhã de domingo do dia 12 de outubro, no feriado do Dia do Colombo, um pedestre estava correndo pela Parkway e viu um carro meio que descendo um barranco. O veículo meio que tinha se desviado do caminho e tinha batido em um arbusto muito denso a mais ou menos 15 pés de um penhasco que ia direto para o rio York. O corredor, primeiramente, ele pensou que foi um motorista bêbado que tinha dormido no volante e, enfim, tinha saído da rota. E foi então que ele chamou a polícia e quando a polícia chegou no local, eles descobriram 2 corpos, que eram de Rebecca e de Kate. O casal estava desaparecido desde o dia 9 de outubro de 1986, depois de serem vistas pela última vez saindo do laboratório de informática no William Mary College. Uma autópsia posterior foi feita e foi identificado queimaduras no pescoço e no pulso provenientes da corda, ou seja, foi amarrado cordas nos seus pulsos e nos seus pescoços. Elas foram mortas estranguladas e sua cabeça foi quase decapitada, já que, foi dada muita machadada, muita facada ali no pescoço. Fora também que o corpo, assim como o carro, foi todo banhado de gasolina, mas estranhamente o assassino não colocou fogo nos corpos. Fora também que havia sido encontrado dentro do carro mais de 150 impressões digitais, mas nenhuma delas correspondia a nenhuma outra pessoa que estava na lista
de suspeitos ou listas de procurados da polícia. O corpo de Rebecca foi encontrado no banco traseiro do carro, enquanto o de Kate foi encontrado na capota, ou seja, naquela mala. E depois deu a entender que a Kate meio que brigou com o agressor, já que foi encontrado alguns tufos de cabelo entre os dedos dela. Fora também que as duas mulheres estavam completamente vestidas e não tinha nenhum sinal de agressão sexual nos corpos das mulheres. As autoridades logo descartaram o roubo seguido de morte, já que todas as carteiras, o dinheiro e as bolsas delas estavam dentro do carro, não tinha subido nenhum dinheiro e nem nenhuma joia. Ou seja, não foi dado como roubo o motivo do assassinato. Na época, a polícia acreditava que os assassinatos tinham acontecido em outro local, já que não tinha muito resquício de sangue dentro do carro, ou seja, deu a entender que provavelmente o assassino levou elas para algum lugar, matou elas e colocou elas dentro do carro. As duas segundas vítimas do assassino desse Colonial Parkway foram David Knowby e Robin Edwards. Em setembro de 1987, David Lee Knowby, de 20 anos, e a estudante da 8ª série, Robin Edwards, de apenas 14 anos, foram dadas como desaparecidas. Ainda não está claro do porquê de David e Robin estarem juntos dentro do carro, já que tem uma diferença de idade bem grande, 6 anos é muita diferença. Não se sabe o motivo deles estarem juntos dentro daquele carro. Mas, aparentemente, David tinha levado Robin junto com seu irmão e mais um primo para darem uma volta em um fliperama. Depois disso, eles levaram para casa os garotos e a menina, mas, aparentemente, Robin fugiu da sua casa para poder ver David. Mas em 20 de setembro de 1987, alguns dias depois deles serem dados como desaparecido, o caminhão de David, que era praticamente inseparável dele, foi encontrado ao longo da Colonial Parkway. As chaves foram encontradas na ignição, o limpador de para-brisas ainda estava funcionando, fora também que as portas estavam completamente abertas. 3 dias depois do caminhão ter sido encontrado, os seus corpos foram encontrados na praia de Hedge Island. Eu não sei falar esse nome, provavelmente falei esse nome completamente errado. Ambos foram encontrados com um tiro na cabeça, mais ou menos naquele estilo de execução. Sabe, tipo... David morava em Hampton na época do seu assassinato, fora também que ele trabalhava com um pai no ramo de paisagismo, e ele estava esperando um bebê da sua namorada de longa data. Exatamente. E de acordo com seus familiares, o caminhão que foi encontrado era o bem mais precioso de David. Ele não largava aquele caminhão pra nada. Então, quando o caminhão foi encontrado sem David estar lá dentro, os familiares já sabiam que algo de errado estava acontecendo. Já os familiares de Robin lamentaram a oportunidade perdida de conhecer quem a Robin se tornaria futuramente, já que alguns anos antes ela tinha lutado fortemente com algumas coisas mentais, alguns problemas mentais, e ela tinha meio que uma propensão a fugir de casa. Ela já queria fugir de casa muitas vezes. Mas a irmã de Robin disse ao documentário sobre esse caso de que Robin era completamente cheia de energia e que topava tudo, não tinha medo de nada, ou seja, pode ser que a Robin tenha fugido sem medo de ser encontrada. Fora também que ela tinha entrado em uma terapia e tinha feito um progresso muito notável, ou seja, ela estava vencendo os problemas que ela tinha. As duas próximas vítimas foram Hayley, de 19 anos, e Cal, de apenas 20 anos, que eram estudantes da Universidade de Christopher Newport. Cal era formado em ciência da computação e, de acordo com seu irmão, que deu um depoimento para o mesmo documentário, ele disse que Cal era meio que uma alma jovem, uma alma velha, quer dizer, uma alma idosa. Aquela pessoa que gosta de ficar em casa, gosta dos antigos, entendeu? Acho que me identifiquei. Ele também disse que, apesar de Cal no começo parecer muito tímido, logo depois que você pegava intimidade, você conhecia o Cal verdadeiro. Ele era muito alegre, gostava de falar com todo mundo. Tipo assim, ele era aquela pessoa que tem duas caras, vamos dizer assim. Não no modo negativo, mas sim no modo positivo, que é tímido, mas você pega uma intimidadezinha, ele perde a linha com você. Fora também que o Cal adorava frequentar a praia e ele adorava especialmente o seu carro. Hayley, por sua vez, era uma caloura na faculdade e que praticava e ensinava ginástica. Sua mãe, Joanne Hayley, disse mais tarde ao mesmo documentário, vamos lá, abre aspas. A Sandy era única, não tinha ninguém que ela não fosse ser amiga também. Ela era generosa com todo mundo, fecha aspas. Os dois foram a um encontro onde assistiram um filme e depois foram para uma festa no dia 9 de abril de 1988. Mas depois disso, eles nunca mais foram vistos. O amado Toyota Cecília de Cal foi encontrado em um mirante perto do rio York, a cerca de 2 quilômetros da onde Rebecca
Rebecca e Kate foram assassinadas. Dentro do carro foram encontradas algumas peças de vestimentas, fora também a chave do carro. Os cães rastrearam os cheiros dele até perto do rio York, mas depois disso eles perderam. E seus corpos nunca mais foram encontrados. E se forem encontrados, eu não consegui achar nada. Porque todo site que eu entrava falava que eles nunca foram encontrados. Ou seja, essas são as vítimas que seus corpos, que eu falei anteriormente, que nunca foram encontrados. As duas últimas vítimas do caso conhecidas foram Anna Mary Powler, de 18 anos, e Daniel Lewer, de apenas 21 anos, e aparentemente eles não eram um casal, mas sim o irmão do Daniel era namorado da Anna. E segundo os familiares, o irmão mais novo de Daniel estava namorando ela e eles estavam morando na Virgínia. No entanto, o jovem casal estava passando por um problema financeiro. Foi então que o irmão mais novo de Daniel decidiu chamar ele para morar junto. E ele topou na hora. Mas para pegar suas coisas, Daniel tinha que voltar para sua cidade natal e a Anna aproveitou isso para poder visitar os seus parentes. Mas então, no dia 5 de setembro de 1989, depois deles terem voltado da Virgínia, o seu caminho foi interrompido, já que eles foram mortos. Seu carro foi encontrado numa parada de descanso em New Kent. Os caçadores descobriram os restos mortais dessas duas vítimas 6 semanas depois na floresta ali por trás. Mas seus corpos estavam em um estágio tão avançado de decomposição que não foi possível dar a causa da morte. Então essas foram os 4 casais, vamos dizer assim, que foram as possíveis vítimas do assassino do Colonial Parkway. Mas não é só isso, tem muito mais, já que agora eu vou falar pra vocês as outras possíveis vítimas desse caso. No dia 21 de agosto de 1984, os corpos de Michael Margaret, de apenas 21 anos, e Donna Hall, de apenas 18 anos, foram encontrados. Eles foram encontrados perto de uma área arborizada... Peraí, deixa eu ler o nome onde eles foram encontrados. No Kings Crossing Apartments Complex, perto de Gaskin Road, em Henrico, Virgínia. É bem complicadinho esse nome. Michael e Donna namoravam há 4 anos e já estavam noivos, mas no dia 17 de agosto de 1984, eles disseram para suas respectivas famílias que eles iriam viajar para poder acampar. E essa foi a última vez que os familiares viram eles com vida. 3 dias depois, um dentista que estava correndo pelaquela rua viu um Jeep de Mike que tinha entrado em uma depressão ali perto do rio. Fora também que foi encontrado a chave na ignição, mas seus corpos não estavam ali. Uma bandana vermelha foi encontrado amarrada no retrovisor do Jeep. Fora também que uma outra bandana foi encontrado solto perto da embreagem do carro. E a parte superior da lona do Jeep foi encontrada retraída para trás. Isso foi muito estranho, já que alguns dias antes, naquele mesmo dia que eles foram, foi relatado fortes chuvas, ou seja, não fazia muito sentido eles terem amarrado aquela lona para trás. Dentro da parte de trás ali do carro foi encontrado 2 malas de roupas e um saco de papel cheio de roupa ali dentro. E foi então que ele decidiu seguir um rastro de sangue que estava ali e 20 metros depois, vamos dizer assim, do carro, foi encontrado os 2 corpos de Donna e também de Mike. Eles estavam cobertos sobre um cobertor vermelho e azul. Esse cobertor era meio quadriculado. As 2 vítimas foram esfaqueadas e tiveram a garganta cortada. E o legista estadual do caso disse que eles morreram na madrugada do dia 18, ou seja, algumas horas depois deles disserem para a família que eles iriam viajar. Donna especificamente tinha um nível muito exagerado de demerol, mas, assim, não tinha demerol na cena do crime. O corpo de Donna foi encontrado sem os seus sapatos, não tinha sinal de que ela estava se defendendo, não tinha agressões de defesa. Fora também que nas suas mãos foram encontradas aquelas agulhas de pinheiro, ou seja, levando a entender que ela foi morta naquele mesmo local. Já Michael tinha sinais, sim, de que ele tentou se defender, mas ele morreu e tinha uma quantidade significativamente menor de demerol no seu sistema. Fora também que seus assassinatos permanecem sem solução até hoje. Alguns detetives acreditam de que esses foram as primeiras vítimas do Colonial Parkway Killer, já que tem uma semelhança no modus operandi. Fora também que eles foram encontrados esfaqueados em uma área remota e também eles eram um casal. A outra vítima do caso é Brian Craig Pettinger, de apenas 25 anos, que era um operador, e ele foi visto pela última vez em uma boate em Hampton. Ele foi visto no dia 4 de dezembro de 1987,
perto das 11h30 da noite. 2 meses depois, no dia 3 de fevereiro de 1988, o corpo de Brian foi encontrado boiando por pescadores perto do rio James. Ele estava com os pulsos e os pés amarrados junto a uma corda no pescoço, fora também que a autópsia mostrou algumas lesões na parte de trás da sua cabeça, mas essa não foi a causa da morte. Ele foi jogado ainda vivo no rio e ele morreu afogado. Embora ele não tenha sido encontrado como um casal, a morte dele aconteceu perto do período que estava acontecendo as mortes do Colonial Parkway, fora também que foi encontrado perto dessa área, ou seja, acredita-se que ele é uma outra vítima desse assassino. Mas enfim, o caso dele permanece sem solução até hoje. Apenas foi encontrado o corpo, mas nenhum assassino. Fora também, gente, um fato curioso sobre esse assassinato é que Brian trabalhava na mesma empresa como segurança da mãe de Robin, aquela vítima que foi encontrada. Ou seja, eles se viram ali, mas assim, essa é a única parte meio que interliga os casos. Também é essa empresa onde eles trabalhavam. Ou seja, o assassino, assim, pode ser que esteja ali envolvido. É uma teoria minha, gente. A próxima possível vítima é Laurie Ann Powell, de apenas 18 anos. Ela desapareceu no dia 8 de março de 1988, logo depois de ter discutido com o seu atual namorado da época, quer dizer, ex-namorado, né? E ele terminou com ela, com Laurie, saindo do seu carro. Ela foi vista pela última vez mais ou menos às 11h30 da noite, caminhando sozinha pela deserta Rota 614, indo em direção à Rota 17. Ela estava vestindo um pullover roxo, uma camisa de algodão branca, uma calça roxa e creme e uma jaqueta Dungaré. Eu acho que é assim que se fala. Nem sei se eu falei certo. Deve ter falado misturado num francês aí no meio. Dungaré. Laurie aparentemente não estava programada para trabalhar no dia seguinte, que era o dia 9 de março. Então os familiares meio que assumiram que ela estava na casa de algum amigo passando o dia. Foi somente no dia 10 de março que ela não apareceu para trabalhar e todo mundo achou muito estranho. Foi então que o padrasto dela denunciou o seu desaparecimento. Foi então que no dia 2 de abril de 1988, num sábado, o seu corpo foi visto flutuando lá no rio James, exatamente. O corpo dela foi encontrado completamente nu, mas sem nenhuma amarra e vários sinais de facadas nas suas costas. E o seu atestado de óbito marcava desconhecido para a data e o local da lesão fatal. Outra coisa, um fato bem curioso também sobre essa morte é que Laurie trabalhava para a mesma empresa da mãe de Robin e também de Brian na época do seu assassinato. Vocês podem ver que mais ou menos uma ligação aí está se formando, mas é apenas uma teoria, não tem nada comprovado de que realmente um assassino envolvendo esses 3 casos de pessoas que trabalhavam nessa empresa. Os corpos de Julianne Mary Williams, de apenas 24 anos, e Laura Salisbury, de 26 anos, foram encontrados no Parque Rangers no dia 1º de junho de 1996. Esses corpos só foram encontrados depois que o cão Golden Retriever de Laura, chamado Taj, foi encontrado vagando pelo Canyon Trail, e esse cão foi entregue ao grupo dos Rangers, que é um grupo de policiais bem barra pesada. As duas estavam desaparecidas e elas foram vistas praticamente pela última vez no dia 19 de maio de 1996, depois de terem saído para acampar. Elas foram acampar no Parque Shenandoah, que fica na Virgínia, sendo que Julianne e Laura foram vistas pela última vez no dia 24 de maio. Foi então que no dia 31 de maio as famílias respectivas denunciaram seu desaparecimento. Foi então que logo depois, no dia 1º de junho, os corpos foram encontrados em um acampamento abandonado cerca de 1/4 da milha perto dos Apalaches. Laura foi encontrada ainda dentro da barraca e já Julianne foi encontrada em um saco de dormir a 40 metros de distância do acampamento. Suas mãos estavam amarradas, suas bocas também estavam amordaçadas, fora também que as gargantas das meninas foram cortadas. Isso parece muito familiar, não é mesmo? Ambas estavam parcialmente despidas, embora não haja sinal de violência sexual. Há alguns suspeitos desse caso, mas assim, é suspeito mesmo, não tem nada comprovado. O FBI, que investigou o caso, meio que associou esses 2 casos de assassinato, o de Julianne e o de Laura, com o da Kate e o da Rebecca, que também eram mulheres lésbicas. Já que nesse caso, ambas as vítimas, ambos os 4 homicídios foram da mesma semelhança, vamos dizer assim.
foram encontradas amordaçadas com sinais de facada na garganta. Fora também que as 4 não foram violentadas sexualmente, porém, elas foram encontradas em parques nacionais. O Parque Nacional Shenandoah e o Parque Nacional Colonial Parkway estavam todos conectados pela Rota 64. Exatamente. Ou seja, tem uma coisinha ali conectando esses dois casos. O detetive Steve Spingola não acreditava que o caso da Rebecca e da Kate estavam interligados com o caso do Colonial Parkway e que era outro caso, assim, envolvendo outros assassinatos, uma série de assassinatos, enfim. Provavelmente eu vou trazer uma parte 2, falando um pouco mais sobre esse caso. Também outros assassinatos que aconteceram que são meio interligados. Esse caso é bem doido, já que não tem nada comprovando que é um serial killer ou não, mas... Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de se inscrever no canal e já deixar o seu like. E novamente eu falo, é um caso que tem muito assassinato solto, porém com alguma coisa interligando eles, que é o Colonial Parkway e também outras coisas, outros pontos assim. Mas é um caso que provavelmente eu vou trazer uma parte 2, vai ser um pouco mais pra frente, mas eu vou trazer, já que tem outros assassinatos envolvendo já que existem outros pontos que interligam Rebecca e Kate a outros assassinatos que eu vou trazer mais pra frente. Enfim, é um caso que tem muita teoria, reviravoltas, enfim. Mas então, até o próximo vídeo e até semana que vem para mais um caso criminal. Tchau, tchau.